como Salomão, ou de que forma Salomão ascendeu ao trono. Percebam que Salomão, ele não era o primogênito do rei Davi. No Israel do Antigo Testamento, havia um costume da primogenitura, que geralmente o filho primogênito, ou mais velho, ele deveria suceder o pai sobre o comando da casa e, caso fosse rei, sobre o comando da nação. Davi tinha vários filhos, bem mais velhos do que Salomão. Ele tinha um filho chamado Aminon, que foi assassinado por Absalão, e tinha o próprio Absalão, que morreu assassinado por Joabe, pendurado pelos cabelos numa árvore. E tinha outros filhos, Adonias, etc. Salomão, ele não era, na verdade, a pessoa que deveria assumir o trono segundo a concepção de muita gente. Ele não era a pessoa destinada a assumir o trono. Para muitos ele era tenro, jovem, incapaz, tímido para assumir aquela função de rei. E percebam que quando Davi está muito velho, no seu leito de morte, um filho de Davi, chamado de Adonias, esse Adonias, ele disse: meu pai já está praticamente morto. Eu serei rei sobre Israel. Ele chamou alguns sacerdotes, chamou alguns homens que corressem adiante dele, e ele foi aclamado rei de Israel. E Salomão não teve o que fazer. Salomão, ele ficou constrangido com a situação que foi submetido pelo seu irmão Adonias. E o que é que ocorre? Naquele momento, o profeta Natã instrui a mãe de Salomão para que fosse ao rei Davi e contasse a situação que estava acontecendo e cobrasse, segundo eles, a promessa que Davi havia feito à sua esposa de que quem seria rei sentaria no trono em seu lugar. Depois dele seria seu filho Salomão. E Davi assim fez. Davi chamou Natã, Davi chamou sacerdotes, chamou alguns homens e mandou com que Salomão fosse ungido rei sobre Israel. E naquele momento, Salomão, embora não fosse o primogênito de Davi, mas ele ascende ao trono a despeito de qualquer rivalidade que tivesse ocorrido naquele momento, tentando impedi-lo de se tornar rei de Israel. Em outras palavras, nós poderíamos dizer que Salomão ele subiu ao trono porque Deus assim quis. E percebam que quando Davi ele demonstra um grande desejo, no capítulo 7 de 2 Samuel, de edificar um templo para a morada do Senhor, para culto ao nosso Deus, percebam que o profeta ele vai se precipitar e vai dizer a Davi: vai, Davi, vai e faz tudo o que está no teu coração. Mas Deus vai dizer ao profeta: volta e diz a Davi que não é ele que vai edificar um trono, que vai edificar um templo ao meu nome, mas um filho dele que irá sentar sobre o seu trono em seu lugar. Ou seja, Deus já estava predizendo
que quem reinaria no lugar de Davi era Salomão. Era o filho que edificaria um templo ao nome do Senhor. No capítulo 7, e o versículo 12 e 13, Deus diz através do profeta para Davi: quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente que sai de tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre.